Descubra o incrível milagre. Como Noé sobreviveu 370 dias na arca segundo o sagrado plano de Deus. No terceiro ano de Joaquim, o Senhor olhou para a terra e viu que a maldade dos homens havia se multiplicado, e que a violência permeava cada canto da sociedade. Entre os filhos de Adão, Noé se destacava como um homem justo e temente a Deus. Ele andava com o Senhor, e seu coração era puro. Deus, em sua tristeza, decidiu que a purificação da terra era necessária, e assim, revelou a Noé seu plano divino, um dilúvio que lavaria a impureza da humanidade. O Senhor se aproximou de Noé e deu-lhe instruções precisas sobre a construção de uma arca colossal, que salvaria a si mesmo, sua família e um remanescente de cada espécie animal. Imerso na obra monumental, Noé começou a construção, enfrentando não apenas a escassez de chuva em uma terra árida, mas também a zombaria dos que o cercavam. Muitos riam de seu esforço, mas Noé persistiu, guiado pela fé que ardia em seu coração. O eco de sua marreta e o cheiro da madeira cortada ecoavam como um canto de esperança em meio à escuridão moral que o cercava. Sua obediência a Deus não era apenas um ato de confiança, era a âncora que o mantinha firme diante da tempestade de descrença. Quando a arca finalmente tomou forma, o propósito de Deus começou a se manifestar. Os animais, um a um, chegaram a Noé, atraídos pela mão divina que os guiava. O céu clareava os últimos momentos antes da tempestade. Noé e sua família, com fé e temor, entraram na arca, e as comportas dos céus se abriram. A primeira gota de chuva caiu como um lembrete da palavra profética que havia sido proclamada. À medida que as águas começaram a subir, o mundo exterior foi tragado pelo desespero. Mas dentro da arca, Noé e sua família estavam sob a proteção divina. Ali, cercados pelo tilintar das gotas de chuva, eles confrontaram a incerteza e o medo. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Cada momento na arca os testava, e a paciência de Noé era reiteradamente desafiada. No entanto, sua confiança em Deus crescia, ele sabia que mesmo nas águas revoltas, a promessa do Senhor permanecia firme. Os dias se transformaram em semanas, e a imensidão da arca se tornava um microcosmos de esperança. Mentes inquietas questionavam se haviam feito o suficiente. As criaturas, cientes de sua segurança, pareciam silenciosas em sua sabedoria, enquanto a família de Noé se unia em orações. Uma quietude sagrada envolvia aquele refúgio em meio à destruição. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As semanas se arrastaram, e cada amanhecer trazia a esperança de um novo começo, mas também a ansiedade de permanecer em espera. Quando o dia chegaria em que Deus diria que era hora de sair? As águas ainda dançavam ao redor da arca, mas a promessa de renovação se aproximava, mesmo que invisível. As perguntas e as ansiedades pairavam, mas a certeza de um propósito divino continuava a pulsar na vida de Noé. A grande transformação estava a caminho, e assim, a história de Noé se entrelaçava com o plano soberano do Criador. O que surgiria depois da grande catástrofe? Que novos caminhos Deus revelaria ao homem justo que perseverou em sua fé? As respostas aguardavam no horizonte, escondidas nas brumas da expectativa e da providência divina. O sol não brilhava como antes, a terra estava coberta por uma camada de água sem fim, e as esperanças de um renovo pareciam tão distantes quanto o horizonte. Noé, em meio à imensidão da arca, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele havia escutado atentamente a voz do Senhor, mas agora, na solidão das águas, a ansiedade crescia em seu coração. Que era a próxima etapa do plano divino? Durante dias que se tornaram meses, as nuvens continuavam a encobrir o céu, e as águas não cessavam. A rotina da arca se tornará um breve ciclo de cuidado e oração.
Noé e sua família alimentavam os animais, oravam fervorosamente e partilhavam histórias sobre a criação e a bondade de Deus. A fé, que havia sido a âncora em tempos de dúvida, agora se tornava um bastião contra o desânimo. Noé frequentemente subia para o telhado da arca quando as chuvas diminuíam. Ele olhava para longe, em busca de qualquer sinal que indicasse a saída daquela prisão flutuante. Entretanto, a única coisa que o cercava era a vastidão de um mar revolto, inabitado e obscuro. Ele respirava fundo e clamava ao Senhor: ó Deus, em quem confio, quando virá a tua gleba ferida por tantos pecados? Quando a promessa de vida se cumprirá? Foi em um desses momentos de extrema introspecção que a voz suave e firme do Senhor ecoou em seu espírito. Noé, prepara-te, eu estou contigo. O ciclo é longo, mas eu sou fiel. Essas palavras reanimaram seu ser e lhe deram um novo propósito. Ele decidiu que não deixaria a incerteza abalar sua confiança. Em vez de se perder em questionamentos, começou a registrar os dias e a manter um olhar atento sobre os sinais das mais sutis mudanças em seu entorno. Após 40 dias, o dilúvio começou a ceder, mas o céu continuava pesado e cheio de nuvens. Um sentimento perturbador permeava a arca, enquanto a realidade do mundo devastado fora da arca começava a penetrar os pensamentos de Noé. Ele lembrou-se de Gênesis 6:17, quando Deus havia dito: eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. A cada dia, esse versículo reverberava em sua mente como uma lembrança da gravidade da situação que se desenrolava. Finalmente, Noé fez um gesto audacioso. Ele tomou uma pomba e a soltou sobre as águas, desejando que a ave trouxesse algum sinal de terra nova. Ele esperou com o coração acelerado e a mente cheia de expectativa. O tempo passou, e a pomba retornou, sem um lugar onde pousar. Porém, depois de 7 dias, ao soltá-la novamente, a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, símbolo da paz e da nova vida. A esperança floresceu no coração de Noé, porque ele sabia que as promessas de Deus nunca falham. A terra está se recuperando, pensou ele. O Senhor tinha um plano. E assim, Noé se preparou para o êxodo. Contudo, uma sombra pairava sobre a certeza de sua fé. O que viria depois que deixassem a arca? Quais seriam as instruções do Senhor para esse novo mundo, quando a terra finalmente secasse? De repente, enquanto contemplava as ondas, o Senhor revelou outra promessa: construirei uma aliança com você e sua descendência. Que tipo de aliança seria essa? Noé mal poderia imaginar a magnitude do que estava por vir. Enquanto as águas começavam a recuar, o profundo desejo de saber o futuro reverberava em seu coração. Assim, o verdadeiro começo se aproximava, mas o desfecho da velha criação ainda ecoava à sua volta, repleto de mistérios e da soberania divina que os aguardava. Os dias continuavam a se arrastar, enquanto as nuvens, agora mais escuras e pesadas, pareciam querer sepultar a esperança de Noé e sua família. O som das águas paradas ecoava dentro da arca, criando um ritmo inquietante que refletia a agitação do coração de Noé. Apesar do símbolo da oliveira que a pomba trouxera, a dúvida ainda se insinuava, despertando mais questionamentos. Quando finalmente viriam a terra firme? E o que acontecerá ao sair daquela arca, que já se tornará um lar temporário, mas a lembrança de uma vida antiga? Então, após uma espera agonizante, Noé recebeu a direção do Senhor em um momento solene. Uma mandala de luz envolveu seu espírito, e fez ecoar em sua mente a palavra divina: a terra é sua para cultivar. Mas primeiramente, você deve sair da arca, e edificar o altar onde me oferecerá gratidão pela salvação. Com um coração pulsante de fé e temor, Noé se preparou para o momento que mudaria o destino de sua linhagem. A arca rangia suavemente, aliviando-se gradualmente do peso envolvente das águas. Em um ato decisivo, ele reuniu sua família e, com um olhar determinado, começou a retirar as tábuas que formavam a entrada. Noé não sabia o que encontraria do lado de fora, mas sabia que era hora de um novo princípio. Finalmente, a porta se abriu. O vento fresco e revigorante soprou sobre seu rosto como um abraço divino. Pés firmes, e o coração acelerado, ele teve seu primeiro vislumbre da terra. Era vasto e limpo, mas também um deserto desolado.
A vida que uma vez florescera-se fora, e Noé sentia-se como um povo que, ao retornar do exílio, encontra sua pátria devastada. A consciência de que a humanidade estava sujeita a uma nova realidade pesada recaiu sobre seus ombros. Comunhão silenciosa entre Noé e sua família encheu o ar. A familiaridade da comunhão de corações era um eco do que havia transpiração na arca. Assim, juntos, eles construíram um altar a Deus. Enquanto as chamas sacras começavam a dançar, uma onda de gratidão inundou seu ser. Os aromas da oferta queimando estimulavam um clamor em seus lábios: ó Senhor, pelos teus grandes feitos, nós nos prostramos. Tu és digno de receber nossa adoração. E foi então que o Senhor se aproximou, perfume agradável da oferta alcançando-se, e disse a Noé: esta é a minha aliança com você. Nunca mais direi que a terra seja consumida por águas, e os ciclos das estações não se cessarão até a consumação da história. Cada geração conhecerá minha fidelidade. A alegria irrompeu no coração de Noé, mas seus pensamentos balançavam entre regozijo e reverência. Mas, logo, um sussurro estranho que descia do céu atraiu sua atenção. O céu se abriu, e um arco-íris resplandecente apareceu, como um símbolo da aliança que acabará de estabelecer. O espectro de cores brilhou com uma intensidade que jamais havia conseguido imaginar, e uma onda de ave o envolveu. Ó Senhor! Assim será para todos os tempos, Noé sussurrou, ao perceber que aquela visão não era apenas um sinal de esperança, mas um convite à responsabilidade. Sua descendência deveria viver conforme os princípios de Deus, e o peso do legado pesava em seu espírito. Mas em meio a toda essa beleza, Noé não conseguia escapar da sensação de que um mistério maior estava em jogo. O que significava essa aliança na prática? Quais seriam as consequências de suas ações em um mundo renovado? O destino de sua linhagem pendia na balança, e Noé sabia que a jornada ainda não havia terminado, um novo capítulo se desenrolava diante dele. Guardiões e sombras de um mundo antigo estavam a espreitar, e enquanto o arco-íris brilhava ainda no céu, o Senhor, em sua sabedoria infinita, revelaria os mistérios que estavam por vir. O fim do delírio ainda não havia chegado. A história de Noé e sua nova aliança com Deus estava apenas começando, mas havia ecos de avisos que ressoavam nas profundezas do coração, clamando por preparação para o que viria. O que mais Deus tinha reservado para Noé e sua família? E que sombra poderia ameaçar o novo começo? A vida na terra renovada poderia ser cheia de maravilhas, mas também de provações. Enquanto Noé contemplava o espectro de cores sobre a vastidão, ele ponderou: que caminho tomaremos, Senhor, e como será a jornada sob teu olhar? Os mistérios da criação e da aliança ainda estavam se desenrolando, e as promessas de Deus permanecem inquebrantáveis. Enquanto os primeiros raios do sol iluminavam a terra desolada, Noé sentia a pressão da responsabilidade e da esperança se entrelaçando em seu coração. A arca, antes um refúgio seguro, agora se tornará apenas um símbolo do passado. Seu olhar se perdia na imensidão do céu, ainda tocado pela beleza do arco-íris, mas uma inquietação persistia em seu âmago. Ele percebeu que aquele novo mundo não lhe seria entregue sem um teste de caráter. A ordem do Senhor é clara. Mas como posso estabelecer um caminho de justiça na terra que testemunhou a maldade? Noé murmurou a si mesmo, buscando respostas em sua alma angustiada. Uma vez mais, ele buscou a direção do Altíssimo, e enquanto orava, o Espírito Santo trouxe à sua memória os ensinamentos que sempre guiaram seus passos. A fidelidade e a obediência seriam sua proteção e a chave para o futuro de sua família. Com determinação, Noé convocou sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Temos um trabalho a fazer. O Senhor nos confiou a responsabilidade de povoar esta terra. Devemos refletir a sua vontade em nossas ações, e, acima de tudo, ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor. As palavras de Noé, impregnadas de fervor, ressoaram rapidamente no coração de sua família, e um novo espírito de unidade surgiu entre eles. O tempo passou, e os dias se tornaram semanas. Com cada amanhecer, Noé e seus filhos trabalharam arduamente para cultivar a terra, replantando as sementes da esperança. Eles aprenderam a confiar na provisão divina, e nem uma única vez, o temor se instalou em seus corações. As chuvas haviam cessado,
e os ciclos da natureza, que haviam se tornado quase irreconhecíveis, agora começavam a retornar com um novo vigor. Mas ao longo do tempo, uma sombra de inquietação começou a se alastrar entre eles. Enquanto eles cultivavam a terra, relatos de feras que vagavam pela região começaram a chegar a Noé. Os habitantes das áreas vizinhas, que escaparam do dilúvio, trouxeram notícias de rebelião e depravação. A lembrança do passado ainda persistia no coração do homem, e Noé se preocupava que a aliança de Deus pudesse estar ameaçada pelas ações dos sobreviventes. Por isso, numa noite clara, Noé clamou ao Senhor: Ó Deus, como poderei proteger minha família e manter teus caminhos na terra que redimiste? Não permita que os erros do passado sejam repetidos. E enquanto ele orava, uma chama de profecia acendeu-se em seu espírito. O Senhor falou com ele novamente: Eu farei com que você e sua família sejam um exemplo, uma luz nas trevas. Entretanto, escute atentamente, um novo aviso precisa ser proclamado e uma verdade precisa ser compartilhada. Como em dias antigos, a maldade está à espreita, e com ela vem o juízo. A voz de Deus penetrava em sua alma como um trovão e, naquele momento, Noé compreendeu. A salvação não era apenas para ele e sua família, mas um chamado para todos aqueles que se voltassem para o Senhor. A urgência de sua missão revestiu sua vida de um novo significado. Com o coração cheio de poder divino, ele começou a testemunhar a todos que encontravam. Preparem-se, pois o Senhor é misericordioso, mas também é justo. Vinde e santificai-vos, e conhecereis a vida em abundância que só Ele pode oferecer. O eco do seu clamor ressoava nas encostas da montanha, e aqueles que ouviam sentiam o peso da verdade em suas almas. Mas havia um silêncio profundo entre os que escutavam. Muitos zombavam, enquanto outros viam em Noé um velho com palavras vazias. Contudo, Noé não se abateu. Ele sabia que sua luta não era apenas contra a incredulidade, mas também contra as forças do mal que ainda vagavam pela terra. E naquele limiar de um novo começo, o Senhor revelou um novo mistério a Noé. O que vem pela frente não será fácil, e grandes provações estão por vir. Mas eu estabeleci uma nova aliança, e o meu povo, quando chamado, será fortalecido para enfrentar os desafios iminentes. Assim, a tensão e o desespero começaram a se entrelaçar novamente na vida de Noé, à medida que ele estava ciente dos perigos do mundo antigo que ainda habitava os corações de muitos. Ora, que planos soberanos Deus revelaria a Noé e sua família? Quais desafios estavam por vir com o novo amanhecer e a responsabilidade que se formando diante deles? O caminho da aliança ainda se desdobrava, e os ecos da providência divina permaneciam, esperando pela revelação das promessas que moldariam o futuro. O que exatamente estava reservado para este novo mundo? Os sinais eram claros: em breve, saberiam a verdade que Deus havia orquestrado em seu plano divino. Enquanto a aurora da esperança iluminava o horizonte, Noé sentou-se à beira de um riacho, contemplando as águas que correntes serenas e cristalinas agora traziam vida onde antes havia apenas desolação. A natureza começava a se recuperar, e com ela, a expectativa de um novo começo. Contudo, Noé sabia que esse renascimento estava ameaçado pelas trevas que espreitavam nas sombras. Os ecos do passado se faziam ouvir, e as advertências de Deus ainda ressoavam em sua mente. Quem está ouvindo minha voz? Quem se voltará para o Senhor antes que seja tarde? Ele se questionava, a angústia crescente em seu coração. Com a determinação renovada, Noé se levantou e decidiu que o tempo para a ação havia chegado. Reuniu novamente sua família. Devemos ir além de nossos limites. O Senhor nos chamou para dar fruto e multiplicar. Precisamos ir às cidades vizinhas e testemunhar sobre o que ele fez. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas, concordaram, ansiosos por partilhar as boas novas da misericórdia de Deus. A fé exaltada de Noé estava incendiando suas almas com um ardente desejo de servir. Juntos, eles partiram em direção às aldeias onde sobreviventes do dilúvio ainda lutavam com suas antigas práticas, tentando encontrar sentido em um mundo que parecia ter esquecido as lições do passado. Na jornada, a família encontrou muitas pessoas que, embora amedrontadas, estavam abertas ao que podiam ouvir. Noé, cheio do Espírito Santo, contava relatos de como Deus preservou sua família e de como a arca foi um símbolo de salvação.
A palavra avançava como um raio de luz, penetrando no âmago daquelas almas confusas, oferecendo esperança onde havia desespero. No entanto, a receptividade logo se tornava frágil. Um grupo de homens, céus mais escuros e corações endurecidos, se opôs à sua mensagem. Quem é este Noé, o pregador da antiga aliança? Questionavam. Ele não passa de um homem envelhecido por seus próprios medos. Zombavam, com um riso sarcástico que feria os ouvidos. O espírito de Noé titubeou por um momento sob a pressão do desprezo, mas assim que lembrou-se das palavras de Deus, sentiu como se uma corrente de força o fortalecesse novamente. Vocês estão perdidos em suas transgressões e caminho de morte. Deus é amor, mas sua justiça pesa sobre os ímpios. Ele exclamou, sentindo a unção do Altíssimo descendendo sobre ele. A compreensão de que sua missão era não apenas uma advertência, mas uma oportunidade para a vida eterna acendeu uma nova paixão dentro de sua alma. Nesse tempo, Noé foi alertado por um dos aldeões a respeito de rumores de uma venda de escravos naquela região. Um mal terrível tomava conta daquelas terras, e a iniquidade aumentava em ritmo alarmante. Enquanto ouvia essa notícia, uma convicção ardente inflamava seu peito. Devemos interceder por esses que estão sendo oprimidos. O Senhor não nos permitiu apenas recuperar a terra, mas também lutar por aqueles que são cativos e precisam de libertação. A família concordou que deveriam buscar aqueles que estavam perdidos e levá-los a conhecer a salvação. Armados com a fé e a verdade divina, eles se organizaram em equipes, prontos para marchar contra a injustiça, evocando o nome do Senhor em cada palavra e ação. Enquanto isso, uma perplexidade pairava sobre o povo. Aqueles que uma vez zombaram passaram a se questionar, seriam estes a força de Deus em ação? O medo e o desespero estavam começando a ser substituídos pela esperança, e, em meio a isso, um novo desafio seria revelado a Noé. Numa noite serena, enquanto o céu estava repleto de estrelas, Noé levantou os olhos ao Senhor. E uma revelação vinda do alto encheu sua alma. Haverei de estabelecer um novo pacto entre meu povo e as gerações que virão. Prepara-te, pois o meu juízo está prestes a se manifestar, e os que não ouvirem a voz do arrependimento enfrentarão a sua ira. Com essas palavras ecoando em seu coração, Noé percebeu que a batalha pela salvação estava apenas começando. Os destinos de muitos estavam interligados, e sua missão era mais do que um chamado pessoal, era uma convocação divina para transformar o coração da humanidade. O que significava o novo pacto de Deus? Quais seriam as instruções que viriam a seguir? Noé sabia que as respostas estariam ligadas à vigilância e à obediência à sua voz. E assim, sentiu que um novo capítulo estava prestes a se desdobrar na rica tapeçaria de seu plano soberano. Enquanto a brisa noturna acariciava o rosto de Noé, ele se mantinha em oração fervente, buscando orientação do Senhor. O peso das palavras divinas ainda ressoava em seu espírito. O meu juízo está prestes a se manifestar. As estrelas, cintilantes como promessas, pareciam observar silenciosamente sua luta interna. O sonho de um novo pacto ecoava em sua mente, e ele se perguntava como deveria preparar seu coração e o de sua família para as exigências do novo tempo. Na madrugada seguinte, ao amanhecer, Noé convocou seus filhos e esposas. O Senhor está nos chamando para uma nova missão, disse ele, voz firme combinando com a súplica de seu olhar. Estamos sendo escolhidos não apenas para resgatar aqueles que estão aprisionados pela iniquidade, mas também para nos preparar para as mudanças que virão. Devemos entender o que significa esse novo pacto, nossa responsabilidade diante de Deus e da humanidade. Sem, o mais velho, interpelou. O que, pai, você compreendeu sobre este novo pacto? A pergunta era sincera, mas carregada de um peso que transparecia as ansiedades de todos. Noé respirou fundo, reunindo sabedoria das sagradas escrituras e das revelações que o Senhor lhe fizera. Assim como o arco-íris foi uma promessa de que nunca mais haveria dilúvio, o novo pacto terá sinais e promessas que nos convocarão a um vivo testemunho. Temo que um juízo maior se aproxime. Precisamos nos preparar e alertar os outros. Cã, inquieto, manifestou seu temor. E se não forem ouvidos? O que acontecerá com aqueles que rejeitarem as verdades que estamos trazendo? Suas palavras estavam carregadas de um medo que todos sentiam naquelas terras sombrias.
Jafé, que trazia seu coração ardente, trouxe esperança. Se nós formos fiéis e ousados, talvez muitos se voltem ao Senhor. Não há dúvida de que esta é uma batalha espiritual, e nosso testemunho, por mais pequeno que seja, pode se espalhar. Deus é poderoso para transformar corações endurecidos. Com a fé reavivada, Noé olhou para seus filhos com determinação. Precisamos ir até a cidade onde os rumores sobre a venda de escravos se espalham. Podem ser vidas preciosas a serem restauradas e um testemunho vivo da eficácia da misericórdia divina. Naquela tarde, com o coração pulsando de expectativa e um fervor crescente em seus espíritos, a família de Noé se dirigiu à cidade. O caminho era árduo, e a atmosfera era carregada de iniquidade. Eles perceberam a indiferença nos rostos das pessoas, que caminhavam como espectros em um mundo sombrio. Ao chegarem, perceberam um mercado em que os prisioneiros eram exibidos como mercadorias. O desespero se aglomerava no ar, e a família de Noé sentiu o peso do sofrimento. Aqui está a nossa oportunidade, e não podemos hesitar. Noé declarou. Ele começou a clamar: homens e mulheres de bem, abram seus olhos. A liberdade está nas promessas do Senhor. Ele não se esqueceu de vós. Ele está pronto para restaurar, se vocês se voltarem a ele. Entre murmúrios, algumas pessoas começaram a olhar, mas a maioria parecia estar inalcançável, absortas em sua miséria. Noé, sentindo a pressão do desdém, elevou sua voz ao céu, clamando com fé: ó Senhor, envia a tua luz sobre essas almas. Concede-nos um sinal do teu favor, para que possamos saber que tu estás conosco. E depois de um momento de silêncio quase palpável, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa começou a brilhar do céu, como um arco-íris que se formava em meio à tempestade. O povo estava atônito, e entre suas fileiras, começou a surgir um murmúrio, uma confirmação da presença divina. Noé percebeu que o tempo de agir estava chegando ao fim, e nova revelação se aprofunda. O novo pacto não é apenas sobre promessas, mas sobre transformação. O próprio sacrifício de Cristo será revelado, e aqueles que ainda não conhecem precisarão ser preparados. Sua fé inquietava as fundações do que parecia ser o fim. O silêncio se fez, e muitos se viraram para Noé, entregando-se à ideia de que talvez houvesse esperança. Após todas as trevas, o arco que brilhava no céu era mais do que um sinal, era um lembrete do compromisso de Deus, de que a salvação ainda estava ao alcance. Com a certeza de que o plano soberano de Deus estava se desenrolando, Noé olhou para sua família, sentindo a solidariedade entre eles, bem como a grandeza da tarefa a ser cumprida. Apostando no que estava por vir, ele sussurrou: preparem-se, pois Deus está prestes a enviar milagres. O que acontecerá a seguir mudará o curso da história, e a colisão entre luz e sombras é iminente. Enquanto a luz celestial continuava a brilhar deslumbrante no céu, uma ansiedade crescente se instalava no coração de Noé. O que mais Deus estava prestes a revelar? Enquanto a luz divina ainda iluminava a cena, Noé e sua família sentiram uma onda de esperança invadir seus corações. As palavras do patriarca reverberavam em suas almas, e o desespero que antes se fazia presente começava a se dissipar. Noé olhou para aqueles que se reuniam ao seu redor, com seus olhos cheios de incertezas, ora descrentes, ora esperançosos. Deus está conosco, ele reafirmou, e a mensagem que trazemos é de libertação. Ele hesitou por um instante, então decidiu que a urgência do momento mereceria um novo nível de compromisso. Vamos nos dividir, disse Noé, para que a mensagem chegue a mais pessoas. Sim, você e sua esposa irão para as casas vizinhas. Cã e Jafé, sigam comigo para o coração do mercado. Precisamos alcançar aqueles que ainda estão presos pela escuridão. Os filhos assentiram, e imediatamente, a família se separou, cada grupo formado por um propósito: levar à luz aqueles que a ansiavam. Noé e seus filhos, aparentemente sós em meio à multidão, enfrentavam uma batalha de almas. Ele viu homens e mulheres arrastando correntes, com olhares vazios e corpos encolhidos. Seu coração se comprimia ao perceber quão longe estavam da paz e da liberdade que Deus prometera. Olhem, gritou Jafé, apontando para uma mulher mais à frente, que chorava em desespero. Ela parece estar sofrendo mais que os outros. Sim,
É ela quem precisamos alcançar, Noé concluiu, dirigindo-se à mulher. Ó filha do Altíssimo, por que te angustias? Ela levantou o olhar, e em suas lágrimas, um vislumbre de esperança apareceu. Eu sou uma serva de um mestre cruel, vendida como escrava e esquecida. Não há esperança para mim, ninguém me ouvirá. Estás errada, disse Noé, sem hesitar. Deus nunca esqueceu de ti. Ele viu o teu choro e tem uma resposta que trará liberdade. O Senhor está fazendo novas todas as coisas. Confiemos nele, e acreditar confere a força que precisa. No entanto, um murmúrio de descrença percorreu a multidão. Que liberdade é essa que promete? Não conhecemos o seu nome, alguém na multidão questionou com escárnio. Outros começaram a afastar-se, céticos diante da mensagem de salvação que Noé e seus filhos proclamavam. Com a atenção da multidão se dissipando, Noé tomou uma decisão. Ele se voltou para o céu, onde a luz celestial se intensificava. Ó Senhor dos Exércitos, revela o teu poder. Faze-nos um sinal que possa convencer aqueles que duvidam. Assim que as palavras saíram de sua boca, um estrondo ecoou pelo céu, e as nuvens começaram a se aglomerar. Um relâmpago resplandeceu, e um trovão retumbou como um aviso de que a presença do Senhor estava ali. As pessoas pararam, boquiabertas, os olhares agora fixos em Noé. O silêncio que se seguiu era palpável. Ali, no meio da multidão, uma esperança começava a se acender. Este é um sinal do Deus vivo que também prometeu um novo pacto, um pacto que nos liberta de nossas correntes. Vinde, e conheçam ao Senhor. No seu clamor fervoroso, as palavras de Noé ecoaram como ondas, alcançando corações endurecidos. Como resposta, alguns começaram a se aproximar, e outros a chorar, tocando o impulso divino. A atmosfera estava mudando, as correntes do desespero pareciam começar a se desfazer. Ao mesmo tempo que mais pessoas se reuniam, Noé fez uma nova declaração. Assim como Deus prometeu restaurar a sua criação após o dilúvio, Ele está prestes a restaurar vidas neste momento. Creiam, porque o Senhor é poderoso para libertar e transformar. À medida que a multidão começava a se juntar, um sentido de expectativa pairava no ar. O coração de Noé pulsava em uníssono com a vontade divina, e ele sabia que o plano soberano de Deus estava em movimento. Mas, entre a alegria e a fé, Noé sentia um peso sob essa nova responsabilidade. A verdade do novo pacto que ele havia percebido apresentava um significado ainda mais profundo. Precisava finalizar sua oração e colocar sua vida à disposição do Senhor. Senhor, ele sussurrou, prepara o nosso caminho, pois sabemos que tu tens mais para revelar. O que teu plano exige de nós a partir daqui? Enquanto essas palavras se solidificavam em sua mente, um profundo silêncio espiritual o envolveu. Algo estava prestes a acontecer, e Noé podia sentir que a resposta de Deus estava à beira de se manifestar em um novo testemunho impressionante, chamando seu coração para uma nova dimensão de fé e de visão. E assim, entre a crescente multidão que ouvia atentamente a luz do céu, um novo mistério aguardava para ser revelado. O que mais acomodaria o plano infinito do Deus soberano? Mas, enquanto Noé aguardava, um murmúrio ansioso começou a circular entre a multidão. O que é isso? Uma voz perguntou, carregada de expectativa e dúvida. O que espera o homem que clama ao céu? Que sinal espera que venha a nós? As palavras pareceram ecoar em um crescendo de inquietação. De repente, uma sombra cruzou o céu. As nuvens escuras que se reuniram não eram meramente um alerta do céu, elas eram um prenúncio de um momento sublime. Noé recordou-se de quando Deus havia feito uma aliança com ele após o dilúvio, um sinal que seria um arco-íris no céu. Gênesis 9, 13 e 17. O passado se entrelaçava com o presente, e as promessas de Deus não falham. Filhos de Sé, é tempo de se prepararem, Noé exclamou, sua voz se elevando numa fervorosa declaração. O Senhor responde à nossa súplica. E então, como uma resposta à sua fé, o trovão se fez ouvir novamente, mais próximo e mais audível, reverberando no interior de cada homem e mulher presente. Havia algo sobrenatural em cena. Os olhares se tornaram fixos na entrada da cidade. O que Noé viu fez seu coração pulsar de uma expectativa indizível.
Um homem avançava, não uma figura qualquer, mas um conhecedor das sementes do desespero e da escuridão. Era Lameque, um profeta que há muito havia desviado de seus caminhos e se uniu à corrupção que dominava a cidade. A expressão de arrependimento em seu rosto fazia uma contradição com a penumbra que o rodeava. Noé! Liberta-me! Gritou Lameque, caindo de joelhos diante dele, os olhos suplicantes. Eu procurei em outros lugares e a escuridão me aprisionou. Somente as promessas do Deus que você proclama podem salvar minha alma. Eu ouço suas palavras. Os filhos de Noé se entreolharam, surpresos diante do estranho pedido de ajuda. Noé, contudo, viu além da aparência do homem. Lameque, estás disposto a se submeter ao Senhor em arrependimento? Pois ele é fiel e justo para perdoar-te. Sim. Sim. Lameque exclamou entre soluços, clamo pelo perdão. O peso do pecado é grande, e as correntes desse mundo não me permitem escapar. O coração de Noé inquiriu-se, quantas almas se viam tão perdidas quanto Lameque? O chamado ao arrependimento era uma realidade partilhada por muitos. E então, enquanto os dois estavam em momento de clamor, um brilho começou a penetrar nas nuvens. Um raio de luz atravessou o céu tempestuoso, e o próprio firmamento parecia responder à sinceridade do arrependimento. Noé ergueu suas mãos ao céu. Ó Senhor, que o teu esplendor se manifeste. Veja estas almas que se voltam para ti. A multidão observava, agora em silêncio reverente. O relâmpago iluminou a cena, e as expressões de dúvida se transformaram em reconhecimento. Alguns, aflitos, começaram a se reunir ao redor de Noé e Lameque, suas almas ansiavam por liberdade, como as correntes do desespero se rompendo. Quem é este Deus que vocês servem? Perguntou um homem jovem, suas palavras cheias de esperança e temor. Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que trouxe aliança a seus escolhidos e libertou o povo de Israel. Êxodo 3:8. E agora se prepara para libertar todas as nações, respondeu Noé com fervor. Ele nos oferece um novo pacto, que nos limpa de toda iniquidade e nos enche com seu espírito, enfatizou Jafé, que agora estava ao lado do pai, seu rosto radiante com a luz da verdade que acabava de ser revelada. Então, com a esperança crescendo entre eles, Noé sentiu que estava em um ponto de inflexão. Precisava de um sinal poderoso, não apenas para ele, mas para a multidão em busca de libertação. Em oração profunda, ele clamorosamente pediu, Senhor, concede-nos um milagre que talvez não tenhamos visto antes. Então, como se respondendo à chamada de fé de Noé, nuvens começaram a se dispersar e o sol brilhou intensamente. Um arco-íris apareceu, não como um sinal de juízo, mas como um símbolo de graça e renovação. Vejam, exclamou Noé, apontando para o céu resplandecente. Este é o sinal da promessa de Deus. Ele está entre nós, pronto para mudar vidas. As lágrimas começaram a fluir entre a multidão, e corações endurecidos se amoleceram diante do amor divino manifestado. Noé sabia que um novo plano de Deus se desenrolava naquela hora. Mas a pergunta que permanecia era, o que mais ele tinha reservado para revelar? Quais outras verdades e promessas estavam presentes, ainda aninhadas na graça daquele momento, esperando por aqueles dispostos a abrir mão das correntes que os prendiam? Assim, enquanto a luz do arco-íris brilhou sobre as almas aflitas, um novo mistério gradualmente se revelava, um convite para todos que buscavam verdade e transformação, uma chamada ao arrependimento que a humanidade ainda não compreendia totalmente. O Senhor estava prestes a derramar seu amor de formas que ainda seriam desvendadas. Enquanto o arco-íris cintilava no céu, a multidão se reuniu em torno de Noé, suas almas ansiosas e abertas, agora sedentas por mais do que mera revelação, desejavam um encontro verdadeiro com o Altíssimo. A atmosfera estava impregnada com fervor, e os olhos de Noé brilharam ao ver a transformação que o Senhor começava a operar nas vidas daqueles que estavam presentes. Um clamor de arrependimento e expectativa explodiu entre os participantes. Lameque, agora levantando-se, tomou coragem e declarou, meus irmãos, o Senhor nos chama a conceder o que temos a mais valioso, nossas vidas. Ele está disposto a nos receber de volta. Suas palavras ecoaram, como um eco que reverberava na eternidade,
tocando os corações endurecidos, trazendo à luz a esperança que muitos pensaram estar perdida. Noé apoiou-se sobre um tronco de árvore, olhando a multidão com compaixão e determinação. Irmãos e irmãs, Deus já nos olhou com misericórdia, mesmo quando a corrupção se espalhou como fogo. Lembrem-se da sua promessa. Seja o que for que tenhamos feito, Ele é capaz de restaurar e purificar. Voltemo-nos a Ele em arrependimento verdadeiro, como o texto sagrado diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. 2 Crônicas 7:14. Muitas cabeças se inclinaram, e lágrimas começaram a fluir como um rio de Pentecostes. Esperança, como um broto verde, começou a surgir nos corações que antes estavam cobertos pela escuridão. A verdade do Senhor estava sendo semeada, e o milagre da fé também começou a florescer entre eles. No entanto, enquanto a multidão se entregava a Deus, a nuvem de incerteza pairava sobre os corações. Lameque subitamente fez uma pausa, e seu olhar se perdeu nas vastidões do céu. Mas, Noé, como podemos ter certeza de que ele ainda se importa por nós? O pecado nos dominou e nos afastou tanto, sua voz falhava, refletindo a dúvida de muitos diante de tanta escuridão. Noé, percebendo a intensidade daquele questionamento, dirigiu-se ao céu e, em um momento de profunda intercessão, gritou: Ó Senhor, que o teu amor incondicional deixe claro a nós que não estamos além de sua salvação. Mostre-nos, ó Deus, uma confirmação de que tu és fiel. Neste exato momento, uma outra alteração ocorreu no céu. O vento começou a soprar, e uma brisa leve e perfumada se espalhou pela terra, trazendo sentimentos de paz e renovação. As nuvens pareciam recuar, enquanto vislumbres do céu azul apareciam, dando passagem a uma luz intensa. E então, o que parecia um novo chamado ecoou através dos céus, como se uma voz ressoasse em resposta à oração de Noé. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Mateus 11:28, sussurrou a brisa, ligada à verdade poderosa que prometia restauração e liberdade. As palavras pairavam no ar, superando a onda de ceticismo e substituindo-a por um novo fervor de fé. Os pecadores começaram a se levantar, um por um, com as vozes elevadas. Senhor, aceitamos tua oferta de salvação. Recebemos a tua graça. A reação da multidão se assemelhava a um coro ruidoso de busca divina, recebendo o que fora prometido. Noé conhecia a profundidade do que estava acontecendo. O Senhor estava reunindo um novo povo, um povo que não só acreditaria, mas que se tornaria portador de sua glória. Ele olhou em volta e se deu conta de que Deus estava prestes a revelar muito mais do que esperava. Um novo pacto se aproxima, ponderou ele, guardando o segredo em seu coração. O que mais nos revelará o Senhor? Um novo sopro de vida pode estar prestes a ser dado. Mas, ó, como a escuridão se erguerá para contestar! Corações estavam prontos, e enquanto a multidão clamava por salvação, um novo mistério parecia prestes a se desdobrar, uma nova manifestação da soberania divina se formando no horizonte. Enquanto as vozes da multidão permaneciam em uníssono, ecoando clamor e arrependimento, uma intensa luz começou a se materializar na extremidade do campo. Era como se o próprio céu estivesse descendo para se encontrar com as almas ansiosas, e os raios dourados atingiam cada coração com uma calorosa lembrança de esperança e graça. Noé, maravilhado, sentiu uma onda de responsabilidade crescente. Este é apenas o começo, ele pensou com uma mistura de temor e expectativa. O que estaria por vir? Seu espírito ardia com a certeza de que Deus estava prestes a fazer algo poderoso, algo que revelaria mais sobre seu eterno plano de aliança com a humanidade. E antes que pudesse processar totalmente a profundidade desse momento, a luz se intensificou, e uma figura vestida de uma vestimenta resplendente apareceu, como se a própria essência de Deus estivesse se manifestando ali mesmo. A majestade emanava daquela figura, trazendo uma reverência que fez até os mais céticos se calarem. Eu sou o mensageiro do Senhor, a figura declarou com uma voz como trovão, e ainda assim, suave como um sussurro. Eu venho em nome àquele que estabeleceu a aliança e prometeu a salvação. O fim não é um juízo, mas uma chamada à redenção.
A multidão, com seus olhos fixos na visão sobrenatural, parecia estar em um transe coletivo, marcada pela presença de algo maior. O calor da luz envolveu cada um deles, incutindo uma conexão inquebrantável com a promessa de misericórdia. Os murmúrios de tristeza e desespero se transformaram em gritos de júbilo, à medida que muitos começavam a se ajoelhar em adoração. Preparem-se, continuou a presença esplendorosa. A salvação se aproxima, mas ele que vem exige frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Esta geração deve estar pronta para o novo pacto. Noé, sentindo a urgência daquele chamado, não hesitou. Temos de ensinar a próxima geração. A promessa de Deus não é apenas para nós, mas para todos os que crerem, até mesmo os que estão distantes. A paixão em sua voz cortava a atmosfera, ressoando em cada canto do campo. A mensagem de Noé provocou reações. Aqueles que estavam prestes a se afastar, atraídos pelo brilho da esperança, agora olhavam para ele de maneira renovada, os rostos iluminados pela luz divina. Ele reconheceu que estavam prontos, algo havia mudado dentro deles, e a compaixão de Deus penetrava seus corações endurecidos. Homens e mulheres, preparem-se! Gritou Noé com fervura. Aceitemos esse convite do Senhor. Não apenas a salvação, mas uma nova maneira de viver. Que este novo pacto não seja apenas uma palavra, mas um estilo de vida. Os sons do clamor entraram em um clímax. Muitos estavam chorando abertamente, enquanto as correntes de suas dúvidas e medos se quebravam sob o peso da luz. Noé percebeu que a transformação estava se desenrolando diante de seus olhos. No entanto, enquanto tudo isso acontecia, uma sombra se formava nas bordas da cena. Um espírito de oposição surgiu, refletindo a antiga resistência ao propósito de Deus. Noé podia sentir. Havia forças se reunindo contra o plano que Deus estava arquitetando. O que está por vir? Que nova tentação surgirá? Antes que pudesse pensar mais, a figura radiante falou novamente, como se conhecesse os pensamentos de seu coração. Eis que o desafio se aproxima. A oposição surgirá como uma tempestade, e muitos poderão desviar-se. Mas aqueles que permanecerem fiéis tropeçarão nas promessas de Deus, pois a aliança é eterna. Hebreus 13:20-21. Uma onda de temor reverente percorreu a multidão, e Noé fez uma oração silenciosa. Ó Senhor, que possamos nos manter firmes. Que nunca olhemos para trás, mas avancemos na luz de sua verdade. Com uma nova determinação, ele começou a conduzir as almas em oração. Vamos nos unir. O Senhor está conosco. Não temamos as trevas ao nosso redor. A luz é poderosa e em breve será vista em todo o mundo. Que nossas vidas sejam veículos do teu amor. As vozes da multidão ressoaram como um eco celestial, enquanto se uniam em ferventes orações. Contemplando a cena, a figura radiante começou a se dissipar, mas antes que partisse, fez um gesto significativo em direção a Noé. Lembre-se, Noé, o que vem a seguir será marcado por grandes revelações, mas é preciso que você e sua família permaneçam fiéis ao chamado. Uma nova aliança e um novo povo se desenrolarão e tudo será cumprido conforme o desejo do coração de Deus. E assim, a luz começou a recuar devagar, e Noé observou enquanto a essência celestial se dissipava nas nuvens, dando um último aceno de esperança ao povo reunido. Logo, a presença do céu se afastava, mas deixava para trás uma tarefa e um propósito renovados, um chamado ao coração de cada um. Agora, em meio à agitação dos corações, um novo mistério estava prestes a se desvelar. O que mais Deus tinha entrelaçado em seu plano soberano? Que desafios iriam se levantar contra a fé daqueles que se uniram em nome do Senhor? Enquanto essas perguntas ecoavam nas profundezas de sua alma, Noé sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, repleto de provações e promessas, onde a história da aliança continuaria a se desenrolar nas gerações que viriam.